Bom dia, pessoal do terceiro. Tudo bem, meus queridos? Eu espero que estejam todos bem em casa, que tudo esteja bem na santa paz. Então a gente vai começar hoje a corrigir as nossas atividades do livro que a gente viu na última aula, certo? Então vamos ver as atividades aqui, ok? Então, biologia era o capítulo 2 da página 78, 1, 2, 3 e 4, certo? Que falava sobre a primeira lei de Mendel e a espécie humana. Então vamos para a correção das nossas atividades. Então na primeira questão ele falava o seguinte: no heredograma abaixo, uma menina 2 tem uma doença determinada pela homozigose. Homozigose é o quê? É um zigoto, que eu falei para vocês. Zigoto é o quê? O pequeno ovo. Nesse pequeno ovo tem o quê? O material genético. Né? Então, quando o material genético é igual, nós podemos definir homozigose da seguinte maneira: azinho, azinho, né? Isso aqui é o que? Homozigose. Certo? Então a gente tem que entender o que é homozigose. Então ele está dizendo que a doença de um alelo mutante, que no caso aqui nasceu numa menina, ela vem de uma homozigose. Opa, me desculpe, meu povo, é porque de vez em quando saem esses anúncios, né? Vocês sabem que o celular é assim. Então aqui é uma homozigose. Então quer dizer que esse alelo aqui pode ser azinho, azinho. Certo? Então vamos continuar. Quanto ao alelo mutante do gene localizado no autossomo. O que é o autossomo? É aquela nossa carga genética que a gente leva de pais para filhos, certo? Então, continuando, eu vou ser mais rápido porque eu tenho que fazer os vídeos mais curtos, né? Então, entenderam isso? A probabilidade que seu irmão clinicamente é normal possua um alelo mutante, né? Então, no caso aqui, vamos lembrar do heredograma. Quando eu tenho um heredograma claro assim, ele pode ser um heredograma híbrido. Quando eu tenho um heredograma pintado, é chamado afetado, que pode ser também um heredograma, no caso, dominante, né? Recessivo e dominante. Tem aquela questão de recessividade e dominância. Então, no caso aqui, pode ser azão, azinho, né? E aqui pode ser azão, azinho. Os pais podem ser híbridos, certo? Então, no caso, os pais sendo híbrido, a gente fazendo aquela planilha de Punnett, né? No caso, o que era do Punnett? Fazer isso aqui, dividir em sexo, ok? Aí colocar masculino e feminino, os pais azão, azinho, azão, azinho. O que é que geraria de filhos aí? Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então poderia nascer dessa geração, o que ele está falando? Que poderia nascer dessa geração um dominante, azão, azão. Poderia nascer dois híbridos, azão, azinho. E poderia nascer um recessivo, certo? Aí, Marcelo, para que isso? Para eu poder entender a questão. A probabilidade do seu irmão nascer clinicamente normal possua esse alelo mutante, né? Então, no caso aqui, o alelo mutante está aqui, nesses azinhos, certo? Então, nós temos aí 3 azinhos, certo? Aí, o que é que aconteceu? O da menina, que no caso aí, ela nasceu esse alelo mutante, né? No caso aí, ela é homozigótica. Então, no caso aqui, aconteceu um caso raro. Nesse cruzamento, poderia ter 2 numa probabilidade, né? Porque ela saiu fora desse sequenciamento. É aquele jogo de dado que eu falei para vocês, certo? Então, a cada 3,
poderia nascer 2. Então a resposta seria 2/3, certo? Eu espero que tenham compreendido. Vamos passar para a próxima? Vamos, né? Porque a gente não pode perder tempo, né? Porque falaram que meus vídeos estavam longos, né? Então a gente vai diminuir agora, né? Deixa eu passar aqui. Qualquer dúvida, me procure lá no WhatsApp, me perguntem que eu estou aqui para ajudar, certo? Vamos para a próxima questão. Tá. Nessa também era uma questão de interpretação desse gráfico aqui, desse heredograma, certo? Ele fala o seguinte: o heredograma a seguir representa uma herança de par de genes entre os quais há dominância. Os símbolos escuros representam os que exibem a característica recessiva. Então, no caso aqui, surgiu recessividade aqui, aqui, aqui. Nesse heredograma, não se pode denominar o genótipo de que indivíduo? Então, vamos prestar atenção na leitura. Esse aqui é o símbolo masculino, esse aqui é o símbolo feminino. O símbolo feminino foi afetado. Na união desses dois casais, o que aconteceu? Nasceram 3 crianças. Essas 3 crianças, nasceu um menino, pode ser híbrido ou totalmente sem a doença. Nasceu um menino afetado, quer dizer, a mãe é portadora da doença que transmitiu para o filho. E nasceu uma menina que pode ser portadora da doença ou não, né? Então ela pode também estar livre. Quer dizer, essa mãe transmite a doença para os homens. Essa menina se casou de novo com uma pessoa recessiva, né? Então, se aqui afetou os homens, por que esse aqui não foi afetado? Então, o problema está onde? É nesse aqui. Então, no caso aqui, quem deveria estar sido afetado? Era o número 7. Né? Então, o número 8 poderia ser afetado? Poderia, mas o número 7, como é masculino, não foi afetado aqui, porque a mãe não transmitiu, não saiu numa criança masculina, já nas meninas não. Então, o errado é que eu não posso determinar que esse genótipo aí seja não afetado, certo? Ele pode também ser afetado, ok? Então, a gente tem que ler e traduzir esse heredograma, certo? Então, o heredograma indica um retrocruzamento, que é esses cruzamentos que eu falei, em poucas palavras, com o seu progenitor homozigótico, né? Então, no caso, eles são homozigóticos. Não pode ser azão, azão, azinho, azinho. Então, eles podem ser homozigóticos. No caso aí era recessivo, então era azinho, azinho. Com indivíduos heterozigóticos, é preciso apenas genitores para o alelo mutante. Então, no caso aqui, o alelo que eu não podia determinar era o número 7. Então, quem colocou a alternativa 7 está correto, viu? Então, quem tiver dúvida e quiser se aprofundar mais na questão, depois me procure. A gente está aqui para tirar essa dúvida, ok? Próxima questão. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Vamos ler a questão. O albinismo é um mal hereditário que se caracteriza pela ausência da melanina na pele. É aquelas pessoas branquinhas, né? Quando essas características das pessoas, na sua grande maioria, são normais, o homem casou 2 vezes. A primeira mulher foi normal, teve 10 filhos, então não apareceu albinismo nessa sequência. Mas por que não apareceu? Porque, no caso, o homem, ele vinha de um material híbrido, né? Poderia ser azão, azinho. E a mulher, no caso aí, ela veria num material dominante, né? A primeira mulher. Então, a mulher seria azão, azão. Quando você faz o quadro de Punnett, né? Aí você separa aqui, coloca mulher, azão, azão. Homem, azão, azinho. Então, fazendo o quadro de Punnett, azão, 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 azão. Azão, azinho,
azão. Não, azão, 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 azão. Azinho, azão, azão, azinho. Azinho, azão, azão, azinho. Para ter essa doença, é necessário ter o quê? A codificação azinho, azinho. Então, logo se diz que já que a primeira vez ele teve os 10 filhos, né? No caso aqui, a mulher tinha que ser o quê? Azão, azão. Mesmo ele sendo híbrido, né? Que é a mistura, ele tendo o alelo azão, azinho. Porque no caso aí, para ter albinismo, tem que ter azinho. Então, o homem ele tinha que ter um azão e um azinho. A mulher é dominante. Aí, então, no caso, o que é que eu falei para vocês? Dominante é aquilo que sobressai. Então, no caso da mulher, ela sobressaiu a dominância, escondendo a recessividade. Mesmo aqui tendo o azinho, que é portador da doença, não aparece, porque a mulher é azão, azão. Agora, no caso da segunda mulher dele, o que é que aconteceu? Ele era azão, azinho, e a mulher poderia ser o quê? Azão e azinho também, né? Então, no caso, a mulher, azão e azinho. Então, primeira mulher, segunda mulher. Então, se você fizer de novo o quadro de Punnett, né? Aí você coloca aqui, feminino, masculino, divide em 4, azão, azinho, azão, azinho, azão, 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 azinho, azinho, azão ou azão, azinho, azinho, azinho. Então tá aqui o albinismo, ó. Então, no caso aqui, deduz o seguinte, que a primeira mulher era azão, azão, o homem era azão, azinho, a segunda mulher era azão, azinho. Então, vamos ver a alternativa correta. O homem era azinho, azinho? Não, o homem era azão, azinho. A mulher era azão, azinho? Então já está errado, ó. O homem azão, azinho? Tá certo. A mulher era azão, azão? Tá certo. No caso, a segunda mulher, que aqui é o pai, vamos deixar bem claro aqui. Pai, primeira mulher, segunda mulher. Só para a gente entender, né? Então, nesse caso, a segunda, azão, azinho, ó, já está errado aqui. Nascer, azão, azinho, tá certo. Mulher, azão, azão, tá certo. A segunda mulher, azão, azinho, tá certo. Que vai gerar os 3 filhos, ó. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Como eu fiz aqui no segundo quadro de Punnett. Tá vendo? Então é assim que se resolve essa questão. Qualquer dúvida, pode me perguntar depois, certo? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos todos superar essa e logo, logo a gente está de volta à nossa escola. Eu estou com muita saudade da aula na nossa escola. Mas a gente tem que ficar em casa e tem que nos proteger, né? Vamos para a quarta. Em relação à anomalia gênica autossômica recessiva. Então, ela vem de uma recessividade. E qual é a proporção de espermatozoide do gene heterozigótico, né? Então, no caso aí, ele vem dos cromossomos, né? Ele está contando que há uma anomalia gênica autossômica recessiva do albinismo. O albinismo é retratado por azinho, azinho. Qual será a proporção de espermatozoide que conterá os genes azão de um homem? Então, ele está dizendo quantos genes de um homem terá azão. Lembrando, ó, isso aqui é muito fácil de resolver. Como é que eu faço? Quantos pares de cromossomos eu tenho no total? Não falei que eu tinha 46 pares de cromossomos? Certo? 44 são o quê? Autossomos. Aí, o que é que eu falei mais? Que 2 desses 44 são os cromossomos sexuais.
Aí eu lembro a vocês como é representado o cromossomo humano sexual. Na mulher é denominado XX e no homem é determinado XY. Ele está dizendo aqui que no homem heterozigótico, né? No caso aqui, ele tem, no caso aqui, metade desses cromossomos, né? Então, no caso aqui, como é que poderia ser, né? Se a mulher tiver cromossomos aqui que dá essa característica recessiva, o homem pode ter uma característica híbrida, que no caso seria de 50%. Quer dizer, a metade desses cromossomos seriam com característica o quê? Recessiva. Então, na metade, uma metade de duas bandas, duas partes são inteiras, né? A metade de uma banda é 1/2, que é meia. Então, qual é a resposta? Meia. Aí a resposta. Porque se eu tenho duas partes, se a minha metade é dominante, a outra é recessiva, então é a metade de uma parte. Qual é a metade de uma parte? Meia. 1/2, certo? Então, no caso aí, estaria resolvido a questão número 4. Eu espero que tenha tirado as dúvidas, pessoal. Estou mandando umas atividades avaliativas naquele sistema da avaliação que a gente fez no começo do ano, no Google Formulários. Então, respondam com calma, porque aquilo dali vai valer nota, viu? Então, o pessoal da Edna, que não está acostumado, assista o tutorial de vídeo, que tem lá como fazer a avaliação bem direitinho. E um abraço a todos e que todos estejam bem, né? E vou terminando por aqui e até a próxima aula. Fiquem com Deus, meus amados.